Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Volume 3. Preparar o material para a edificação. Autor André Dong. Semana 1, do mesmo tema deste volume do Alimento Diário, Preparar o material para a edificação. Leitura bíblica desta segunda-feira. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 18. Porção para ler com oração, Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificar a casa do Senhor. O título desta mensagem é Preparar o material para a edificação. Nela veremos, primeiramente, sobre a incumbência que Deus nos deu de trazer pessoas como materiais para a edificação de sua casa. Isso se dá porque a igreja tem as chaves do reino dos céus e a responsabilidade de pregar o evangelho do reino e praticá-lo. Para viver sua realidade, precisamos tomar a cruz e seguir o Senhor. Por fim, abordaremos alguns aspectos práticos da vida terrena de Jesus e o fato de que o Espírito que dá vida habita em nós. Se estivermos na presença do Senhor, estaremos preparados para sair às ruas levando o Evangelho do Reino para as pessoas. Em Ageu, no capítulo 1, versículos 7 e 8, lemos: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O propósito de trazer material de construção, representando pela madeira no trecho acima, é edificar a casa de Deus. Precisamos ir ao Senhor e Ele nos capacitará a trazer materiais para a edificação da igreja. Louvado seja o Senhor, pois os ceapistas e os colportores têm trabalhado incessantemente nas ruas a fim de trazer materiais para edificar a igreja. Como o Senhor diz, dela me agradarei. Entendemos que o desejo do coração de Deus é a completude de sua casa. A edificação da igreja é motivo de grande satisfação para o Senhor. Ele tem aguardado a conclusão desse edifício até o dia de hoje. Quando a edificação for concluída, haverá a expressão máxima da palavra Shalom, paz e plenitude. E o Senhor será glorificado. Aleluia! A frase subi ao monte e trazei madeira significa que o ciclo da pregação do Evangelho ainda não se fechou. A porta da salvação está aberta. Um dia, porém, essa porta se fechará. Vamos aproveitar e sair às ruas para contatar as pessoas, porque o Senhor quer salvá-las, independentemente da condição em que estejam. Deixe escapar de seus lábios: posso orar por você? E isso vai operar milagres na vida das pessoas. O capítulo 16 do Evangelho de Mateus fala sobre a edificação. O Senhor levou os discípulos para Cesareia de Filipe, que fica no sopé do Monte Hermon, um lugar límpido, cristalino e sem nenhuma contaminação ambiental. De igual modo, hoje o Senhor nos leva para as conferências para ouvirmos seu falar. Ali somos guardados e mantemos comunhão diariamente com os irmãos. Somos preservados em uma esfera saudável, onde o Senhor nos revela coisas grandiosas que estão em seu coração. No sopé do Monte Hermon, Jesus lhes perguntou, como registrado em Mateus capítulo 16, versículo 13, parte B: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam que o povo achava que ele era um dos profetas. Jesus não ficou satisfeito com as respostas. E no versículo 15 de Mateus capítulo 16 prossegue: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Que pergunta difícil. Provavelmente os discípulos não sabiam o que dizer, mas Pedro respondeu:
em Mateus capítulo 16, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, em Mateus capítulo 16, versículo 17, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Barjonas significa filho de Jonas. O pai natural de Pedro se chamava Jonas. O Senhor Jesus fez questão de frisar que não foi alguém em carne que revelou, mas Deus, o Pai celestial, que está nos céus. Cristo significa ungido, aquele que veio à terra para realizar a obra de Deus. Mas o termo Filho do Deus vivo indica que Jesus realiza essa obra por meio da vida divina. A vida divina é a base para realizarmos a obra do Senhor. Não é por meio da capacidade humana, mas por deixarmos a vida de Deus operar em nós. Deus tem um mistério, que é Cristo. Se quisermos saber quem é Deus ou onde Ele está, precisamos ir a Cristo. Cristo revela tudo o que Deus é, pois Ele e o Pai são um. Todavia, Pedro mostrou apenas uma parte da revelação. A segunda parte foi revelada pelo próprio Senhor, em Mateus capítulo 16, versículo 18, parte A. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra Pedro, no original grego, significa pedra pequena. E pedra, também no grego, significa pedra grande ou rocha. Nessa passagem temos a primeira menção da igreja no Novo Testamento. O Senhor disse, edificarei a minha igreja. Isso é tremendo. O próprio Senhor edificará a sua igreja. Portanto, o mistério de Deus é Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. Louvado seja o Senhor. Uma pergunta. Por que no Novo Testamento a natureza do material para a edificação da casa do Senhor mudou? Sugerimos ainda como leitura de apoio para melhor compreensão da mensagem desta semana 2 livros de publicação da editora Árvore da Vida. O primeiro, O Viver Cristão nos Tempos Finais, capítulo 6, do autor Miguel Má. O segundo livro, Venha o Teu Reino, capítulo 14, do autor Dong Yulan.